Iago Martins é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, formado na primeira turma de pós-graduação em Escola Austríaca de Economia, do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. É também estudante do Sacred Theologic Magister em Teologia Sistemática do Instituto Aubrey Clark, atual podcaster do Instituto Mises Brasil. A gente vive num tempo em que é muito confortável a gente discutir os nossos temas, principalmente na internet, dentro dos nossos próprios grupos, né? É muito confortável sentarmos com as pessoas que a gente conhece para ter vieses de confirmação o tempo inteiro. E a internet nos devolve isso o tempo todo. Você pensa no contexto de internet 3.0, nos bits de remarketing, onde você está o tempo inteiro recebendo aquilo que alguém acha que você quer receber. Você já deve ter passado pela experiência mística e transcendental, que só pode ser atribuída a alguma divindade, de falar a respeito de um produto e depois abrir o seu celular e ter uma propaganda do produto. Eu atribuo isso como uma prova da existência de alguma divindade, que move a existência, porque é a única explicação possível. Existem outras tentativas de explicação, mas eu não sigo elas, certo? Eu creio no ser transcendental. E a gente está o tempo inteiro recebendo de volta aquilo que a gente procura, aquilo que a gente quer. Tem profissionais que trabalham em nos devolver informações que nos são agradáveis, senão você não continua voltando naquela rede. Você tem um mar de informações e as redes sociais vão te devolver aquela informação que está mais de acordo com aquilo com o qual você interage. Então você começa a assistir um vídeo de culinária e daqui a pouco seus vídeos recomendados são todos de culinária. Você começa a assistir um vídeo de política, de uma perspectiva específica, e você começa a receber constantemente comentários e vídeos e indicações daquele viés específico. E isso não é aleatório, isso é projetado. É um jeito de filtrar esse mar de informações a você. E nisso você está dentro de um contexto de viés de confirmação nesse mundo virtual. Você está o tempo inteiro recebendo aquilo que você já concorda. Você está o tempo inteiro recebendo informações que você está disposto a ser agradado por elas. Então você tem uma perspectiva política, você tem uma perspectiva religiosa, você tem um hábito alimentar, você tem um local onde você gosta de se divertir, você tem um gosto musical. E nisso, o seu engajamento com a internet vai ser cada vez mais moldado por quem você é. O que é muito diferente do nosso relacionamento na vida comum. Você já deve ter visto muitas pessoas reclamando nas redes sociais do Natal em família, porque vai ter aquele tio reaça, vai ter aquela mãe bolsominion, vai ter aquele colega que é fã do Amoedo, e você é de esquerda, então a galera fica lá reclamando que não quer, meu Deus, Natal em família é uma droga. Por que a galera reclama muito disso? Porque você não tem filtro, você não tem o viés de confirmação. Você tem um ambiente social onde pessoas de verdade estão transmitindo suas ideias, mesmo que divergentes e discordantes, e você está inserido naquilo ali. Se você está acostumado com o mundo da mediação, como diz o famoso filósofo francês Robert Borgman, em que a gente tem uma mediação do dispositivo o tempo inteiro, onde nós não temos mais um contato direto com a realidade, mas o nosso contato com a realidade é mediado por canais, por elementos de mídia, por redes sociais e coisas assim. Se a gente perde aquela mediação confirmadora, o que a gente tem é a vida real, e a vida real é um saco. A vida real não corresponde aos nossos interesses, e a gente está o tempo inteiro ouvindo e ouvindo e ouvindo coisas que concordam com a gente. E isso é muito perigoso para todo mundo. É perigoso para mim, como liberal, é perigoso para pessoas de fora do espectro liberal, porque a gente passa a achar que a vida é aquilo que a gente encontra através da rede, através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram, através do YouTube. A gente começa a achar que o nosso repertório de contato com a realidade representa aquilo que a realidade realmente é. E a gente começa a ter muitas certezas baseadas em evidências profundamente selecionadas. O viés de confirmação acaba virando o que muitos teóricos chamam de Motive Attribution Asymmetry, que é uma assimetria de atribuição de motivo. Você tem, então, agora um contexto em que você está tão acostumado a acreditar que a realidade se reduz a um ponto, aquilo que Eric Fögling vai chamar de fragmentação. Você pega um pedaço da realidade e você a transforma no todo da realidade, justamente através desse mundo tecnocrata que a gente vive. Então você tem agora toda a realidade sujeita a uma perspectiva específica de mundo. O outro lado, então, não é só uma outra perspectiva. Quem pensa politicamente diferente de mim
Não é uma pessoa que tem uma outra experiência de contato com a realidade, ou tem acesso a outras mediações para chegar a ter acesso à vida real. Tem uma outra estrutura de crença. Na verdade, aquela pessoa é má. Aquela pessoa tem uma moral, tem uma índole ruim. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Você começa uma conversa sendo só uma pessoa contra essa ou aquela perspectiva, em 10 minutos você já é um nazista, para quem está conversando com você. Não precisa de muita coisa. Você nunca matou judeu em campo de concentração. Você nunca fez, mas você tem uma posição que daqui a pouco vai ser transformada àquele que lhe ouve em algo muito pior do que realmente é. Você é liberal, logo você é contra os pobres. Você é socialista, logo você quer matar todo mundo em campos de concentração. E as conversas acabam sempre seguindo esse rumo. A gente brinca na nossa pós, né, com os alunos da primeira turma da pós-graduação do Instituto, que a gente brinca, quem falar de Hitler primeiro perdeu. Né? Brincadeira é essa, quem colocar Hitler na conversa primeiro perdeu o jogo. Né? Porque sempre a coisa segue por um rumo de acusar moralmente o outro de algo que é muito conveniente. Nós perdemos os tons de cinza, nós perdemos a capacidade de pensar em nuances, porque nós estamos o tempo inteiro sendo confirmados e sendo cada vez mais estabelecidos em uma visão única da realidade. A gente vai atribuir ao outro sempre um motivo, sempre uma razão que é má, que é cruel, que é horrível. Isso justifica muita coisa. É o que na psicologia é chamado de assimetria de observador e ator. Não é? Você observa o ato e existe uma assimetria entre aquele que age e aquele que observa. E aquele que observa não tem acesso ao interior, às motivações, às vontades, às volições daquele que age. Então, quando alguém traz um discurso público acerca de qualquer coisa, em qualquer área, seja política, seja alimentar, você acaba atribuindo ao outro não aquilo que lhe é uma motivação fundante, mas aquilo que você acredita que é a aplicação às últimas consequências daquilo que é contra você. Então, eu gosto de comer carne, certo? Adoro comer carne. Mas você é uma pessoa vegetariana ou vegana. E você não vai olhar para mim e dizer, o Iago é só um cara que come carne. Você vai dizer que eu sou um cara que gosta da morte, que se alimenta de cadáveres, né? É uma pessoa ruim, má, está acabando com a vida no mundo. E existe essa assimetria, porque se você aplicar a sua cosmovisão ao meu ato, pode fazer sentido para você. Mas essa não é a base fundadora do meu ato. Eu não paro diante do bife e me deleito no assassinato de animais. Né? Eu estou comendo uma carne, eu estou comendo um pedaço ali de algo que me sacia de alguma forma. Existem diferenças de motivação. Nós nos tornamos cada vez mais inaptos para perceber isso, logo cada vez mais inaptos para um debate comum, quando a gente se estabelece cada vez mais em vieses de confirmação e a gente entra nessa assimetria de projeção de motivo naquele com quem a gente conversa. Nisso entra aquela velha conversa do monopólio da virtude. Por muito tempo, as esquerdas tomaram para si o monopólio da virtude. Eles eram bonzinhos porque pensavam nos pobres. Eles eram bonzinhos porque queriam que o governo cuidasse dos mais frágeis. Nós surgimos dizendo que o governo não deveria ter esse papel de tirar recursos de uns para entregar para outros. E nós éramos os maus, os ruins, os contra cotas, os contra isso, os contra aquilo, os contra distribuição de renda. Nós somos do mal. A virtude é deles, não nossa. Agora, a gente começa a cair muitas vezes no mesmo problema quando a gente começa a aplicar e a atribuir a simplesmente pessoas que têm visões políticas mais à esquerda do que a gente, maldade por isso. Não são pessoas que têm uma política democrática, liberal, que acreditam em alguma distribuição de renda. Não, não. São pessoas que comem criança. São os culpados dos 12 milhões de mortes na Rússia. Foram 12 milhões só na Igreja Ortodoxa Russa. Foram 12 milhões no nazismo. Não é? Então a culpa é sua porque você votou no PT. Você votou no PT, essa carga inteira cai sobre os seus ombros, porque você tem uma visão mais de esquerda. A gente acaba atribuindo ao outro também a ausência de virtude nessa assimetria de motivação, quando a gente começa a acreditar que a nossa seita, a nossa bolha ideológica, os nossos relacionamentos e as nossas microinterações diárias representam o que o mundo é, de fato. Enquanto o outro, muitas vezes, é tão moral quanto a gente. Quando muitas vezes pessoas boas e honestas votaram no PSOL. É quase uma heresia dizer um negócio desse, né? Quando pessoas boas e honestas votaram em outros partidos. E agora ninguém consegue acreditar que alguém bom e honesto votou no Bolsonaro.
Pelo menos é isso que eu leio no Twitter, é isso que eu vejo algumas pessoas conversando. Como é que alguém vota nesse monstro? Tem que ser monstro igual. Não é? E o que acontece? Todo mundo está num contexto de atribuir ao outro não uma visão política diferente, não atos de confirmação ideológica distintos, mas simplesmente maldade o tempo todo. E quando tudo que a gente vê no outro é maldade, a gente não consegue interação. A gente não acha que consegue vencer o olavismo cultural. Certo? E deixa eu falar com carinho para não machucá-los demais, certo? Só um pouco, tá bom? A gente entrou a gente está num ambiente de debate público em que nós acabamos sendo convencidos de algo que é muito próximo da filosofia apologética do olavismo. Não só do Olavo de Carvalho como teórico, mas de todo o movimento político que se cercou ali, né, que se colocou ali em volta do Olavo de Carvalho. E a ideia é que, ainda que a pessoa seja alguém de espírito irênico, alguém educado, alguém que se relaciona bem com os outros, o jeito correto de debater política é na base da humilhação. É na base de uma oposição ferrenha. É a base de destruir não a ideia, mas o ideólogo. A base de tentar, ao máximo, retirar do debate público, fazer a pessoa voltar para casa em depressão, para que ele nunca mais diga as loucuras que ele diz. É o que um amigo meu chamado André Venâncio chama de esculhambação metodológica, certo? O método de debate político que ficou tão comum no Brasil, por meio de muitos influenciadores, de muitos teóricos, é o método da violência, é o método do ódio direto, do confronto absoluto, é de xingar na rua, é de passar de carro na galera do PT levantando faixa ou bandeira ou o que for, e xingar, e humilhar, e usar palavras duras contra aqueles indivíduos, mostrar o dedo do meio, e guerra, e a galera mostra foto de gente agredindo o outro em passeata, e esquerdista tem que tratar a si mesmo esquerdista. Tudo bem, se essa é a sociedade que você quer construir, siga esse caminho. O problema é que se nós estamos interessados no poder das ideias, e se nós queremos seguir o que disse Mises, de que ideias e apenas ideias podem realmente iluminar a escuridão, nós precisamos de um tipo de discurso que faça com que nossas ideias saiam da nossa bolha e encontrem capilaridade na sociedade aí fora. De pessoas que não estão dispostas a concordar com a gente. Há pessoas que acham que a gente é ruim, que a gente é mau, que a gente quer que o pobre se lasque. Quando é o contrário, quando a gente está vendo que o pobre está se lascando com essa política aí. E que a gente quer uma estrutura de sociedade mais justa que permita o florescimento de todos. A gente não consegue capilaridade para discutir na esfera pública se nós seguirmos um tipo de discurso meramente opositor. Se nós não estivermos dispostos a sair da bolha liberal e a adentrar na esfera da sociedade que nos for mais conveniente para discutir com o diferente, para sentar com quem pensa de forma distinta, para tomar um café com quem pensa o oposto de você. Eu tenho minhas posições políticas, elas são às vezes muito radicais do modo como eu penso. E para mim é muito tranquilo sentar com pessoas que pensam diferente de mim e conversar normalmente. Eu acho um absurdo que no meu canal do YouTube, quando eu faço uma resposta a alguém que pensa diferente de mim, as pessoas comentem: nossa, Iago, você consegue sim ser tão educado. E tudo que eu fiz foi não xingar a mãe de alguém, tudo que eu fiz foi falar normal, sabe? Eu não elogiei ninguém, eu não mandei flores, eu só falei normal. E falar normal já é raro. E ser irênico já é raro. E tentar discutir para fora do teu próprio círculo já é raro. E tentar estabelecer um discurso que a sociedade possa sentar e ouvir e perceber alguma racionalidade, e não simplesmente violência contra o inimigo, é complicado. A gente começa a ver os outros como inimigos, não como adversários ideológicos. E a gente não consegue falar para além da nossa bolha. A gente vai criando um clima de oposição de nós contra eles, em nível tão profundo, que muitas vezes a gente encontra ambientes até de violência física, por causa de divergências políticas, né? A gente precisa de mais humildade hermenêutica. A gente precisa entender que nós, como liberais, vamos crescer se gastarmos mais tempo ouvindo quem pensa diferente. Vou dizer outra heresia para você, certo? Depois você pede a minha alma lá para Hélio Beltrão. Você pode aprender muito conversando com um esquerdista. Você pode aprender muito lendo um comunista. Você pode ter as suas ideias melhoradas ao tomar um café com um cara que você normalmente se mataria na internet. Porque colocar a sua ideia em xeque, se colocar em um ambiente de debate público, de confrontação das suas ideias, sair da sua zona de conforto, não simplesmente vai te levar mais para o outro lado
Não são as más influências que estão te corrompendo e coisas assim. Mas vai te ajudar a compreender os pontos cegos da tua teoria. Vai te ajudar a compreender aquilo que você não está vendo. Vai te ajudar a ter melhores argumentos para dar. Sabe o que foi uma experiência muito transformadora para mim? Foi ler O Capital de Karl Marx. Primeiro que foi transformador para minha conta bancária, porque é caro para burro aquilo ali. Né? Você vai comprar aquilo ali, eu fiquei nervoso. Eu quase tinha que fazer um financiamento para ler O Capital. Aí eu comecei a ler O Capital. E é interessante porque todo mundo tem críticas ao Capital sem nunca ter lido O Capital. Né? São críticas que a gente tem de terceira, de quarta mão. A gente nunca leu o livro lá do homem, mas a gente está todo mundo xingando lá a teoria do valor do trabalho, porque é coisa idiota, que coisa burra. Né? Mas a gente nunca esteve lá lendo o material original. Aí eu comecei a ler. E eu comecei a perceber que todas as críticas que eu fazia a Karl Marx, de terceira e quarta mão, ele já tinha previsto e respondido. Eu fiquei, e agora? O que será de mim? Né? Aí eu tive que levantar outras críticas para poder continuar sem concordar com Karl Marx. Certo? Mas perceba, a gente acaba sendo extremamente reducionista no modo como a gente discute política quando a gente não está em contato com as ideias dos outros. Porque é quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente começa a seguir no Twitter gente de esquerda, quando a gente começa a responder e dialogar com gente de outras perspectivas, quando a gente começa a tentar, pelo menos, criar um ambiente comum, uma ágora pública, uma colina de Marte, para voltar aos gregos, onde a gente pode sentar e debater as ideias sem dar na cara um do outro, é que a gente consegue crescer mais e a gente consegue ter um discurso que vai fazer sentido para a sociedade. Porque quando você começa a ter rostos para os ouvintes que ouvem as tuas ideias, o teu tipo de discurso muda. Quando você vai explicar alguma coisa e os seus amigos que pensam diferente vão ouvir, o jeito como você põe as palavras é mais maduro. A linguagem é quase essa mesmo, de maturidade. Você começa a pensar, poxa, eu não quero só dizer um negócio que vai me agraciar e me afagar pelo modo como eu estou dizendo. Eu quero dizer um negócio que vai ter algum sentido para aquele que me ouve. E é importante conhecer aquele que te ouve. Sentar com quem pensa diferente, tentar se colocar no lugar do outro, ter humildade hermenêutica de perceber que você não tem todas as respostas. E que se você quer convencer, você primeiro tem que ouvir. Você primeiro tem que escutar. Você tem que ter uma postura de humildade de tentar compreender o outro. E depois que você compreende, depois que você entende, depois que você ouve, você tem uma capacidade muito mais profunda de dar uma resposta que faça sentido. Eu não tenho medo de ouvir o diferente. Às vezes, nas igrejas, eu sou pastor batista, então, para mim é muito comum esse tipo de relacionamento, tem gente na igreja que tem medo de conversar com quem não é da igreja. Então, a pessoa tem um colega que não é da igreja, aí tem outra religião, aí chega para mim todo nervoso, pastor, eu tenho um amigo que é espírita e tal, e tudo bem eu ser amigo dele, conversar com ele. Eu digo, cara, qual é o negócio? Aí vocês me deem aí a liberdade de falar dentro da linguagem com que eu converso lá na igreja. Mas eu digo, velho, tu não acredita que tu está certo? Você acredita que está certo? Acredito. O outro está errado? Acredita. Então pronto, qual é o medo? Se você está certo, ele está errado, pronto, vai na tua fé. Agora, a gente aprende muita coisa sentando com quem pensa diferente. Eu sentando com pessoas de outras religiões, por exemplo, edifica muito minha própria compreensão da minha própria fé. Quando eu falo de política, sentar com pessoas de fora da minha própria visão e vertente política me ajuda a compreender melhor como comunicar àquelas pessoas aquilo que eu realmente acredito. Né? A gente tem que chegar nas nossas zonas de desconforto. E aqui que eu quero fazer um desafio para vocês, já caminhando para encerrar, porque a gente tem o Rafael e as perguntas. Quais são as tuas zonas de desconforto? Qual é o discurso que você quer dar na cara? É a pergunta. O que você quer dar na cara? Vou contar o meu, certo? Aí você já vai me perdoar de novo aí. Eu sou terminantemente contra aborto, certo? Você pode pensar diferente de mim. E para mim o governo não tinha, se existe governo, eu não sou anarcocapitalista, infelizmente, eu queria muito ser, mas não estou conseguindo, né? Mas estou quase lá, estou pertinho, certo? Se existe um governo, ele tinha que criminalizar aborto, porque aborto é assassinato, acabou aquele discurso todo. Você já ouviu 1000 vezes, eu não vou repetir para você. Cara, quando começa a conversa sobre aborto, eu sou pastor, certo? Mas eu quero dar na cara, certo? Para mim é um negócio assim, que mexe com o meu interior. Assim, meu irmão, é assassinato de criança. Minha mulher está grávida. Agora que minha mulher está grávida, meu irmão, você falou de aborto, joga um sapato em você. Né? É terrível. É minha zona de desconforto. Mas deixa eu te dizer, foi importante para mim sentar na mesma mesa que pessoas são a favor do aborto. E dizer, velho, mas tu não acha que é assassinato, cara? Mas a vida começa, teoria tal da concepção, e sentar e conversar para além da internet, onde eu quero dar na cara, e não consigo porque o cara está longe, e tentar entender.
E entender que, dentro da cosmovisão dele, da visão de mundo dele, ele não acha que está fazendo uma maldade necessariamente. Ele tem uma visão diferente de mundo. Ele não come criança, ele não bate em velha na rua, não é? Ele não fica rindo em casa com vídeo de tombo de idoso. Não é? É uma pessoa normal, que tem uma visão diferente do mundo. E quando eu sento com ele, eu consigo entender os motivos que levam a certas concepções. Eu consigo aprender muitas coisas. E eu continuo profundamente contra aborto. Mas eu consigo ter um discurso que comunica melhor, que faz mais sentido, que toca nas zonas necessárias para que eles possam me dar ouvidos e entrar num debate de verdade. Para além dos dedos apontados de esquerdista, reacionário, bolsominion, petista, e sentar numa mesa comum, num ambiente de debate, e ver onde é que a gente, em uma sociedade realmente pluralista, estará disposto a aprender com o outro, corrigir os pontos cegos e tentar chegar no bem comum. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter suas convicções. Eu creio em convicções, em verdades absolutas e coisas assim. O que eu quero dizer é que o caminho para a verdade é tortuoso. E a gente tem que usar toda a ajuda possível para chegar nele. Até lendo Karl Marx, até ouvindo o esquerdista, até sentando com o abortista, até batendo papo com o petista. E isso vai nos ajudar muito. A internet é um ambiente importante para isso. Para a gente conseguir sair da nossa bolha liberal. A gente conseguir comunicar para o mundo. Mas a gente vai comunicar para o mundo quando tiver uma postura que realmente faça sentido à nossa volta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.